com os exames na mão, aí é outra coisa. Dá para a gente confiar mais. Bom, vamos nós lá, 33. Pode falar. Estou estudando hoje. A Nina está no aula? Ela manda mensagem para a Sueli Carolina, essa eu não vou ouvir. Boa noite com Jesus para os irmãos que aqui estão, os que vão chegar em casa também daqui a pouquinho. Nós vamos iniciar o nosso culto, como sempre fazemos, entrando duas canções para o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso culto de oração, rogando ao Senhor, que prepare os nossos corações para que nós possamos orar segundo a vontade dEle, sendo a vontade dEle. Nós sabemos que Ele responderá. Amém? Vamos escolher 148. E no 148, irmão João, que você escolheu, o nosso introdutor de culto hoje não pôde vir, está resolvendo umas coisas lá, vamos ver. E no 148, vendidos irmãos de casa também. Pode puxar ele, por favor. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que leva ao céu o seu odor, em doce cheiro ao meu Senhor. E finda a hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão, traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Deseja a vida que findar, com fé, amor constante orar, depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Amém. 128. Soltar a voz nessa canção. E no 1, 2, 8. Não é esse não. Você não lembra. Lembra esse? Que era? Olha, para mim era 128. Lembrava? 118. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É o bendito poder. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Pode sentar, amados, por favor. Vamos ouvir os nossos pedidos de oração. Vamos começar com o irmão Jalto, lá atrás hoje, por favor. Agradecer a Deus, né, pelo cuidado dele conosco. Amém. Agradecer por mais um dia, né, estarmos aqui. Tá orando, né, pela dona Nina, parece que vai fazer a cirurgia, né, do olho dia 3 de outubro. Lá. Não, aqui. Tá vendo particular, né? Benção. Aí vai juntar o corpo Sim. aí, vai fazer, vai do carro. Sim. Aí Deus acalma o coração dela, né? Está chegando. Aquela agonia de ir embora, agora vamos ver se como vai fazer a cirurgia, né? Está mais calmo. Acalma um pouco. Falando pela minha família em São Paulo, né? Semana eu conversei com lá, mas veio umas dúvidas, estão meio quietão. Mas que Deus trabalhe no coração deles, né? De cada um ali, né? A minha sobrinha e o marido dela estão indo na igreja, né? Uma igreja lá, batizada, que seja uma igreja que prega a palavra de Deus, né? Não sei qual é a palavra de Deus, mas que prega a palavra de Deus, para pregar a verdade. Falando pelo nosso país, né? Pelo momento que estamos vivendo, né? A loucura aí, pelas autoridades em geral, no mundo em geral, pelas pessoas que têm ouvido a palavra de Deus, a igreja aqui, nos 4 cantos dessa terra. Aleluia, né? O irmão Jalto está ali pedindo, né, pela família dele, os parentes lá em São Paulo, pedindo pela Nina também, né, irmã da nossa irmã Sueli, e se Jesus permitir, dia 3 de outubro vai estar operando, né? Acho que a pálpebra dela, né? As duas pálpebras estarão operando aqui em Mogi Guaçu mesmo, orar para que Deus acalme o coração dela, fique tranquila, né? E vai ser bênção para ela, né? Tirando aquilo ali, vai dar até para enxergar melhor, né? Rogar também lá pela sobrinha do Jalto, o esposo dela também, que está pedindo, né? Que eles possam estar firmando mesmo na igreja que pregue o Evangelho, que possam estar com Jesus ali. Também pedindo pelo nosso país, né? Pedindo em geral, né? Pelas nações aí do mundo, que o Senhor possa continuar cuidando, né? Como Ele tem feito, que o Evangelho possa sempre estar avançando. E também está orando aí, né? Se Deus permitir, que esse novo corretor aí, né? Quem sabe possa estar vendendo essa casa aí da igreja para ele. Essa casa até hoje, né? Só Deus trabalha para lá. Eu já te pedindo ali, né? Estamos orando aí há acho que uns 6 anos mais ou menos, ou mais, né? Para vender uma casa e não vende. Vários imobiliários tentaram, pai do Fábio, que é corretor também, já tentou, né? Agora mais um corretor, vamos ver se dá certo. Olha por isso aí, amados, que a gente pretende se vender lá e investir aqui no nosso tempo, amém? Seria isso aí. Uma Miriam, por favor, seu pedido. Agradecendo as bênçãos recebidas, Amém. pedindo pelo irmão Benedito, a oração dele, pelo irmão Deusdete, pela Nina, que vai fazer cirurgia. Deus abençoe a cirurgia dela. Pelo meu primo João Carlos, que vai começar a quimioterapia na semana que vem. E todos os enfermos
nós temos conhecimento e que Deus tem conhecimento. As famílias da igreja, aqueles que estão procurando emprego, Deus abençoe e possam arranjar esse emprego. Os missionários pelo mundo, nossos aqui e de todo o mundo, tem uma grande obra missionária, é uma coisa tremenda, nós precisamos deles. E pelo nosso governo e pelos governos em geral do mundo, essa situação que a gente vê caótica, e só Deus pode dar. Amém. Então, a irmã Miriam pedindo, pedindo aí, quero ver os irmãos da igreja que estão passando por um momento delicado de saúde, irmão Benedito, irmão Deusdés, que está se recuperando também, pedindo pela cirurgia da Nina, pedindo aí pelos missionários também, e pelos países, todos os países da terra, toda tribo, língua e nação precisa que o Evangelho chegue aí, E pedindo também por aqueles que estão procurando trabalho, O Valtinho está mandando os currículos aí, está tentando ver se ele consegue remoto, trabalhar por enquanto online, está tentando ver se ele consegue, Então vamos orar para que Deus possa fazer a vontade do Senhor, lá, que ele possa estar se acalmando também, Orar pela Sara, hoje ela não estava muito legal, acho que essa correria toda, então não estava sem digestão, não quis nem comer nada para ir da faculdade, chegou, tomou banho rapidinho, já foi embora para a van, chega 10 para meia-noite em casa, às vezes com o estômago ruim, manhã cedinho já vai, rogar a Deus quando coloca as mãos salvadoras ali, que ela possa dar uma melhorada, E os projetos dela, as coisas que ela, tem bastante coisinha que ela casa, comprou, uma certa coisa que ela administra, E ela sempre gostou de administrar sozinha, só me dá um toque mais ou menos, mas quando já está quase que feito, falou amém, vai lá, Ela sempre gostou, começou a trabalhar com 14 anos, então tem essa volúpia aí, Está terminando lá a segunda faculdade e é na área que ela ama, A primeira já fez projetos mecânicos, agora terminando lá engenharia mecânica também, que é na mesma área, e Deus futuramente abriu uma porta para ela, não sabemos para onde vai, E a engenharia mecânica aqui não é tão fácil, mesmo tendo metalúrgica não é tão fácil, mas vamos ver o que Deus tem. Continuamos orando aí, pelo Wagner, a Stephanie tem sempre mandado mensagem, está com infecção, de urina, está meio ruimzão, Então orar por ele, a Stephanie tem pedido oração. Vamos continuar orando, pelo Paulo que o Afonso pediu, O cara está com uma doença raríssima, muito rara, dores assim que acabam com ele, e os médicos falaram, olha, essa doença não tem cura, nós vamos amenizar com morfina, alguma coisa, mas não tem cura essa doença. Talvez uma cirurgia, mas aí tem riscos e tal. E até perguntei para o Afonso, como a igreja podia ajudar também, achei que ele era casado, tudo, com remédio, com, sei lá, alguma coisa. Ele falou, não, ele mora com os pais, ele foi morar com os pais, fechou a empresa, tinha uma empresa também, ele teve que fechar, não conseguiu trabalhar, e está morando com os pais lá. Então os pais estão ajudando, mas é delicada a situação do rapaz, uma doença rara que ele tem, e aí está dando outros problemas aí, chama Paulo esse rapaz também. Continuamos orando pelos asilos, estivemos lá entregando as cestas básicas na semana retrasada, entregando café, as coisas que eles pediram, tudo, E os irmãos de casa, se lembrem, depois vão mandar, nós estamos sem cestas aqui agora, irmãos que puderem, já trazer no domingo, quem está na hora de entregar, para a gente começar a fazer, que já temos pedido já de pessoas pedindo cestas, Vamos continuar orando, fazendo esse trabalho aí, e tem, E outra coisa, orar pela violência, na nossa cidade, está crescente agora, Agora tem um outro rapaz que foi baleado lá no Campo da Brama, e estava junto com, tinha acabado de chegar a guarda municipal, mesmo assim o outro arrancou a arma, meteu bala nele, a coisa está bem, eles teve que matar aquele corpo do macaco, tudo. Então é assim, a cidade ela vai, cresce muito, vem pais para cá com crianças, isso há 10 anos atrás. Hoje estão todos já com 20, 25, sem estudar muitas vezes, sem trabalhar, sem nada, aí começa esse
esse assédio, né, da questão da droga aí. Então continuamos orando nesse sentido, orando por todas as famílias da igreja, pedindo a Deus, né, que continue conservando a nossa mente em relação à palavra de Deus. Precisamos, né, muito disso. Orar pela reunião do dia 11, né, se Jesus permitir, os pastores venham, ainda não passaram um número, porque a gente sempre pede que passe, para a hora de fazer o café ali, não faltar e nem sobrar muito, né? Mas lá no começo do mês é que eles mandam realmente quantos que poderão estar com a gente aí. Orar pelo aniversário da igreja, né, dia 25 também de outubro, a gente pensa que não, já está chegando aí, e os missionários que vêm para cá em novembro. Né? Então, estou vendo com eles e até o final do mês eles já me passam para a gente poder organizar com mais tranquilidade. Eu conversei bastante com a Érica, ela está bem ciente, né, do que está fazendo, já está bolando ali os planos para poder recepcionar todo mundo aí, tanto no aniversário, quanto os pastores, quanto os missionários lá. Então, acredito que seriam esses, né, os pedidos. Continue orando pela Aldemia também, dela, todos os exames, tudo maravilhosamente bem, foi perfeito. É o que a médica falou, né? O problema realmente está com um sintoma claro de demência já, né? Está perdendo já o senso das coisas, né? Na hora que lembra da gente, olha, expressa alguma coisa, desce uma lágrima e tal, mas é o que a médica falou, já está tendendo a ir para a demência. Os filhos disseram que talvez venham agora, né? Os irmãos da Zinc, venham em outubro, vamos ver se dá, porque até agora só vieram duas irmãs, né? Amém, amados? Então é esse, né? Vamos só ver se tem pedido de oração aqui dos irmãos, depois vocês colocam mais aí, para a gente poder ver aqui, né? Bom, por enquanto só está com a gente aqui o Tiagão, né? Tiagão, só o Tiago está com a gente por enquanto aqui. Pedidos de oração. Mais. Bom, o Tiago está pedindo oração, agradecer pela vida dele, o trabalho dele, por um amigo dele que chama Leonardo e pelo filho de uma aluna dele que chama Gustavo. Amém? Por enquanto só o Tiago está com a gente aí. Amém, amado? Então vamos passar para o nosso momento de oração, para nós podermos. Fiquem à vontade, viu, irmãos? Se quiserem orar em voz alta, fiquem à vontade. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado a Deus pelo seu cuidado para cada um de nós, Deus. Obrigado. Obrigado pela sua palavra, Deus, que tem falado no nosso coração. Quebranta, Senhor, no nosso coração. Possamos sempre, Deus, estar sensível. Pai amado, em nome de Jesus,
fez ontem a ultrassom do bebê, graças a Deus está tudo bem, Deus. Cuida, Senhor, porque o Senhor viu o final da outra gestação, Deus, não teve problema de eclépsia, Deus, de pressão alta, Deus, mas nós cremos, Deus, que o Senhor está cuidando, o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus. Obrigado pela vida dela, do Mateus, da Bibi, do Lucas, da Sara, do bom, Deus, continua abençoando eles ali, Deus, e que cada vez mais eles busquem o Senhor, Deus, eles se aprofundem na sua palavra, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, queremos te pedir pela tua igreja, ó Deus, por cada família que faz parte da tua igreja, ó Deus, peço pela vida da irmã Lucila, ó Deus, aquela labuta ali, que ela está com tratamento ali, ó Deus, que ela faz, abençoa, Senhor, a medicação, abençoa a sua vida, o irmão Assis também, ó Deus, cuidando dele, um homem, graças a Deus, bem forte, Deus, mas que o Senhor, Deus, continue, Senhor, cuidando ali dele, ó Pai. Também, ó Deus, pela vida do irmão Benedito, tenha misericórdia, Senhor, abençoa os tratamentos, o irmão Deus Bete, ó Deus, acalma o seu coração, ó Deus, que ele possa confiar, esperar sempre, ó Deus, no Senhor, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. São várias situações, ó Deus, como o pastor colocou ali, do Paulo ali, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, a vida também, ó Deus, outra pessoa que o irmão Claudio também pediu oração por ele, ó Deus, e de tantos outros pedidos, ó Deus, pastor, que colocar também no grupo, outras pessoas que nós sabemos também, tem misericórdia, Senhor, de cada um, Pai, te pedindo pelo nosso país, ó Deus, por esse contexto que estamos vivendo, ó Deus, onde uma ideologia, ó Deus, política muito grande, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia das autoridades, que eles possam entender, ó Deus, por que estão no poder, ó Deus, para governar, ó Deus, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, ó Deus, tem misericórdia das pessoas que estão no contexto de guerra, ó Deus, muitas situações difíceis, ó Deus, que nós possamos sempre, ó Deus, estar nos clamando, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, derrame a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, nessas vidas, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, pedindo para as pessoas que têm ouvido a tua palavra, ó Deus, quebrando, Senhor, cada coração, Pai. É a única maneira do ser humano poder receber a tua palavra, Deus, estando com o coração aquebrantado, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, pedimos também, Deus, por outras famílias da tua igreja que têm
verdade, Pai. Precisamos estar É preparados. verdade. Essas pessoas que estão ouvindo já faz tempo e não se decidiram ainda, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Oh, Deus. Abençoa, Senhor Deus, aqueles irmãos que estão procurando trabalho, como Espírito Santo. Abençoa aqueles Valtinho, tem misericórdia, Senhor. Faça de acordo com a tua vontade. Seja feito o que for de melhor para ele, Senhor, para a vida dele. Abençoe essa área que possa estar se sentindo melhor, Senhor. Abençoe a Odilina, tem misericórdia, Senhor Deus. Não entendemos, mas tu sabes o que se passa ali, Senhor. Abençoe a Leia, dê saúde e forças para continuar na luta, que não é pequena. E também o teu servo pastor. Dá-lhe mais energia, precisa estar sempre pronto, porque ele é um guerreiro, Senhor Deus. Ele está sempre à frente deste exército. Nós todos contamos com ele, Senhor. Então põe a tua mão santa, Senhor. Continua abençoando e fortalecendo o teu servo. Abençoa, Senhor, a recuperação do irmão Benedito. Tem misericórdia. Tem misericórdia. O irmão Deusdete também, Senhor. Põe a tua mão santa. A Dini também com seus problemas de dor de cabeça. Misericórdia, o James. Misericórdia de cada um, Senhor. Nós todos precisamos da tua misericórdia. Tu sabes os motivos de cada um, Senhor. Nós não conhecemos o que vai dentro do coração de cada um, mas tu conheces. Então, faz de acordo com a tua vontade. Abençoe o irmão Jalson, a sua família. Tem misericórdia. Abençoe a Nina. Que a sua cirurgia, Senhor, possa ser um trabalho bem feito. Que haja coitíssimo. Tudo corra de acordo com a tua vontade. Abençoa, Senhor, toda a nossa nação. Tem misericórdia do nosso Brasil, do nosso governo. Põe a tua mão santa, Senhor. Em todos os países, tu sabes como é a situação atual, Senhor. Oh, Deus. E os nossos missionários pelo mundo. Tem misericórdia de cada um, aonde estiverem, Senhor. Protege e guarda os teus servos, porque eles estão fazendo um trabalho fantástico que nós não podemos fazer, Senhor. Mas eles estão fazendo. Nós colaboramos e eles vão à luta, Senhor. Protege e guarda os teus servos. Nós pedimos e nós agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pai, eu também elevo a minha voz ao Senhor, junto aos meus irmãos aqui, com muita alegria mesmo, Deus, pelo privilégio que nós temos de ser separados pelo Senhor, para ter um momento aqui unidos, ó Deus, por um momento para poder colocar diante do Senhor a nossa gratidão e colocar também as nossas aflições, ó Deus, diante de Ti. Olhamos para o mundo, Deus, e nos aflige, Senhor Deus, ver tantas pessoas padecendo, sofrendo, Pai, cada vez mais crescendo a população do mundo e junto com essa crescente população, o ódio crescendo junto, a miséria, Deus, a religiosidade, as seitas, ó Pai, desenvolvendo as guerras cada vez mais, as pestes, ó Deus, o Senhor mesmo já tinha relatado a respeito disso, porque o Senhor conhece todas as coisas, e isso nos aflige, isso nos faz, ó Deus, às vezes ponderar claramente, ó Deus, no porquê as pessoas insistem em buscar, ó Deus, outros recursos que não o Senhor, Pai, desejando satisfazer somente os desejos da sua carne. Nós clamamos ao Senhor, Deus, aceita a gratidão pela tua paciência, Pai, por esse amor incondicional que o Senhor tem pelo ser humano. O Senhor tem suportado tanta afronta, Pai, há milênios que o Senhor tem suportado afronta. O Senhor, ó Deus, há 2000 anos já instituiu a igreja, viu os servos do Senhor, ó Deus, serem dilacerados, caluniados, ó Deus, tantas coisas aconteceram e o Senhor tem demonstrado que o teu amor, ele não é um amor condicional, é incondicional, Pai. Mas é preciso que o ser humano entenda que a salvação, ela precisa do sacrifício de Cristo, Pai. Como o próprio Jalto disse, o irmão dele diz, como Deus é bom. As pessoas dizem mesmo que Deus é bom, mas precisam experimentar o que Cristo fez na cruz do Calvário, para poderem receberem também o sentido
sentido espiritual, essa bondade de Deus, vemos que Deus está ainda aí mantendo esse planeta de uma maneira habitável, para que o povo dele, os filhos de Deus, possam estar se movendo dentro do planeta, Pai, levando o teu evangelho, cumprindo o teu id. Queremos clamar mesmo em nome do Senhor Jesus, ó Pai, por todas as tribos, línguas, nações, ó Pai, países, todos os locais nesta terra, do menor que seja, Senhor Deus, o menor aglomerado de pessoas até uma grande população como a da China. Oramos pelos dirigentes desses locais, Pai, por essas autoridades. O Senhor nos pede que nós oremos por eles, que nós clamemos pela vida dessas pessoas, Pai. E é assim que nós queremos fazer, Pai. Não queremos alimentar ódio no nosso coração, não queremos alimentar nada que fuja dessa tua perspectiva, Deus, de que nós estamos na terra para orar pelas autoridades, ó Pai, para suplicar ao Senhor que misericórdia seja derramada pelo Senhor nestes corações, ó Pai. Abençoa, Senhor, para a tua glória. Queremos, no nome do teu Filho Jesus, suplicar que a tua palavra possa estar, Senhor Deus, ilustrando mesmo aí dentro da vida de pessoas que têm se colocado como missionários, indo para locais tão difíceis às vezes, ó Deus, onde nem a Bíblia pode ser lida, Pai, não se pode entrar ali como cristão, e o Senhor é quem tem guardado a vida desses irmãos, ó Deus, impedindo que Satanás possa levantar pessoas para poder arrebatá-los, para poder matá-los, Pai. Alguns, nós sabemos que às vezes são até presos, mas eles estão cientes disso, estão cientes do teu amor e que a vida eterna já está garantida pelo Senhor. Oramos, ó Deus, mais uma vez ali pela faixa de Gaza. Há esse conflito agora de ter um Estado, Pai, realmente muçulmano ali dentro daquele contexto, Pai, dentro da Palestina. Israel já afirmou que não deixará. Quantas pessoas ali estão morrendo de fome, estão morrendo, ó Deus, a bala, tantas coisas que estão acontecendo ali, estupros, ó Pai, pessoas morrendo pisoteadas quando vão buscar alimentos. Nós clamamos por aqueles seres, tanto os judeus quanto os palestinos, ó Deus, porque ambos não têm Jesus como Salvador. Ambos estão ali lutando, ó Deus, por um pedaço de terra, Pai, como uma nação mundana faria desta maneira. Misericórdia, Senhor. Imaginamos o coração daquelas crianças, como está ali, Deus, há mais de anos, vendo aquela mortandade de pessoas, aquele ódio sendo divulgado de um lado e do outro. Nós clamamos pela vida daquelas crianças, ó Deus. Suplicamos, ó Deus, por aquelas vítimas. Queremos orar, Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, clamando ao Senhor por a vida daquelas que têm vendido o seu corpo, ó Deus. Tenha misericórdia dessas mulheres, desses homens, ó Deus, e que ponto o ser humano chega, Senhor Deus. Tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Aqueles que acabaram sendo convencidos por Satanás, que não são homens, que são mulheres no corpo de homem, ou que não são mulheres, são homens no corpo de mulheres. Senhor, nosso coração bate mais forte quando vemos ali no shopping, na praça, meninas se beijando, rapazes de mãos dadas, se beijando. Tenha misericórdia, Deus. Misericórdia, Senhor Deus. O pecado é capaz de despersonalizar mesmo o ser humano, Deus. Tenha misericórdia dessas vidas. Aqueles que estão presos, amarrados nas drogas, quantos milhões de pessoas amarradas nas drogas, no álcool, Senhor Deus, misericórdia dessas vidas, Pai. Clamamos no mundo inteiro por aqueles que estão encarcerados, Pai. Misericórdia, Senhor. Independente do crime que tenham cometido, nós oramos por suas vidas, clamamos. E se o Senhor deu ainda essa oportunidade de serem presos, Pai, sabemos que o Senhor sempre tem uma intenção de demonstrar amor e, quem sabe, dentro dessa prisão, esse homem, essa mulher, esse adolescente possam vir a conhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. Oramos, ó Deus, por essa parcela
tão gigante do planeta Terra, que passa fome, que vive abaixo da linha da pobreza, assim, Deus, muito delicado, muito difícil mesmo, vida da maioria das pessoas do planeta. Clamamos que o Senhor continue intervindo como tem feito, Pai. O Senhor tem amado estas pessoas, tem trabalhado para que elas possam estar colocando a vida no teu altar. Meus irmãos aqui fizeram pedidos, ó Pai, irmãos também aqui pela internet fizeram pedidos, eu fiz pedidos, e a nossa intenção é que seja a tua vontade, Deus, isso que nós pedimos, porque nós queremos a tua vontade, queremos a tua vontade, nada além da tua vontade. Abençoa a tua palavra, que vamos meditar, fala aos nossos corações, trabalha mesmo para que nós possamos, ó Deus, sentir cada vez mais desejo de te conhecer, de te amar, de buscar com volúpia mesmo uma comunhão com o Senhor. Cuida de nós do teu jeito, da tua maneira, é a nossa oração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louva o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro que nós estamos estudando, o livro de João, nós vamos ler 3 versos do capítulo 2, que é bem significativo, né, principalmente para esse momento atual que nós estamos vivendo dentro do contexto de planeta. Evangelho segundo João, capítulo de número 2, nós vamos ler os versos 23, 24 e 25. Diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo as maravilhas que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, ou não confiava neles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém? Então, quando a gente olha para um texto como esse, a gente vê essa aparente, né, discordância do ser humano com Jesus. O texto diz para nós que muitos ali passaram a crer em Jesus pelas maravilhas que ele fez, pelos milagres que ele fez, mas em seguida diz que Jesus não confiava neles. Então veja, se é uma questão de fé, se é de crença, se é de confiança, é óbvio que nós temos como convicção clara que a fala sobre Jesus ela é muito mais forte do que a fala sobre os homens. Porque quando diz que Jesus não confiava neles porque os conhecia, é aquela noção bastante clara, né, que Tiago trabalha para nós, a fé, ela sem obras é morta. Ou seja, quando é tratado por Paulo essa questão, Paulo fala, olha, mesmo que você tivesse todo o dinheiro do mundo, né, e repartisse com todas as pessoas que estão passando fome, se Deus não estivesse presente, não valeria de nada. Mesmo que você tivesse todos os dons, né, e falasse línguas de anjos, inclusive, uma série de coisas que as pessoas dizem que fazem, ele diz, se não tivesse a presença de Deus, de nada valeria. Então, quando a gente olha para um texto como esse, a gente precisa sempre refletir naquilo que a gente bate sempre na tecla aqui, que nós temos a mente de Cristo. E é por isso que nós, quando observamos certas atitudes, né, de algumas pessoas, a gente fica pensativo se essa pessoa tem realmente fé na pessoa de Jesus ou não, ou se ela está maravilhada porque ela passou a ter fé ou crer num poder. Muitas pessoas veem Jesus como um poder, veem Deus como um poder, e é normal isso, né? Já ensinei para os irmãos a palavra ela, lá no princípio, quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, ela ali não é definido como Deus, né? Mas como poder. Então veja, Deus é um poder, mas quando Jesus vem, ele
ele espera que este poder de Deus seja assimilado por nós com sentimentos, e não só, como Paulo diz em Romanos 1 e 2, né? Não só através da natureza, de algumas coisas que podem ser vistas e podem ser trazidas para si como tendo a existência de um ser que é superior a tudo, um ser que criou todas as coisas. Quando nós vamos dar uma passadinha lá no Velho Testamento, para a gente ver que desde aquele período já havia uma consciência clara dessa orientação de Deus. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16, nós vamos ver que já havia uma consciência de Deus em que pode haver sim uma certa indulgência, vamos dizer assim, ou um certo descaso da parte nossa, inclusive, que somos do Senhor. A personagem aqui é Samuel, e nós vamos ver que Deus, ao conversar com ele, Deus vai dizer para ele: ó, fica mais atento nas coisas aí, né? A coisa está meio delicada para você. Capítulo 16, né? O nosso alvo aí é o verso 7, nós vamos ler a partir do 1, para a gente ter essa noção. Disse o Senhor a Samuel: até quando você terá pena de Saul, havendo eu já rejeitado a Saul, para que ele não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vida, Samuel? Respondeu ele: é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, quando olhou Eliabe e disse para si mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor imediatamente disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então perceba, 2 ou 3 vezes aqui nós vemos um certo vacilo na pessoa de Samuel. Primeiro, ele pesaroso com relação a Saul, e Deus tem que dizer para ele: cara, eu já não disse que Saul não reinará mais. Eu já disse para você, nós vamos colocar um rei, né? Segundo, ele fala: tá, eu vou para lá. A hora que o Saul ficar sabendo, ele vai me matar, né? Então veja, as percepções que nós que temos contato com Deus, precisamos ter cuidado. Se não bastasse essas duas, quando chegamos no verso 6, fala que ao entrar na casa, ele já tomou a decisão. Ele olha e diz: é esse aí, ó. Aí Deus no verso 7 vai dizer para ele: você olha a aparência e não olha o coração. Então, o grande fator nosso não é nós tentarmos ficar identificando quem é convertido ou não, mas é nós permitirmos que o Espírito de Deus esclareça as Escrituras para nós, para que a gente possa ter uma noção de que não é somente dizer eu creio na pessoa de Jesus que faz uma pessoa consciente do sacrifício que Jesus fez. Por isso que no texto de João 2 foi muito claro para nós: olha, e muitos creram ali por causa dos sinais, por causa das maravilhas que ele fez, mas o próprio Jesus não confiava neles, e explica por quê. Porque conhecia literalmente o seu interior. Então nós, irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande, porque principalmente numa região como a nossa, onde nós nascemos, nós temos um certo desejo bastante claro de nos parecermos muito com
relação às Escrituras, vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos para a gente ver. Há uma crítica muito grande de muitas pessoas, né, a respeito desse texto, capítulo de número 1, quando o texto ele vai nos contar a respeito, né, a partir do verso 15, não vamos ler todo, mas a respeito da escolha de alguém que estaria ali para poder substituir claramente a pessoa de Judas que havia se enforcado, que havia morrido. Então o que eles fazem? Eles usam os recursos do passado. E eles então vão, né, jogar a sorte ali sobre duas pessoas, e essa sorte vai cair sobre a vida de Matias. Né? Veja, no verso 24 vai colocar para nós aquilo que foi dito a respeito de Jesus lá. Atos 1, 24. Orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Isto para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E, ao lançarem a sorte, veio a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Né? Há muitas críticas em relação a isso. Eu mesmo ouvi pessoas de renome, né, criticando, porque na verdade esse aqui não era Matias que deveria estar, que era o apóstolo Paulo que deveria estar, que a noção desse texto aqui, ela acaba criando uma grande confusão, porque nós vamos acreditar em sorte ou não sorte, uma série de coisas assim. Só que primeiro nós temos que identificar que o texto ele traz para nós, né, referências bíblicas a respeito de que isso viria a acontecer. Vamos ler essas referências para depois a gente voltar a falar sobre isso. Vamos lá para o livro de Salmos, Salmo de número 41. Podem procurar com calma, os irmãos de casa também. Perceba que o texto bíblico já era instigado, né, pelo Senhor, no sentido de que haveria uma traição a respeito da pessoa de Jesus. O Salmo 41, quando nós chegamos ali, no verso de número 9, diz que até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E essas palavras, elas foram aplicadas por Jesus, né? Nós já estudamos, não chegamos, vamos chegar ainda, estamos estudando o capítulo 11, mas no capítulo 13 de João, nós vamos ver que essas palavras são aplicadas por Jesus em relação a Judas, né? O que mete a mão comigo, esse é o que há de me trair. E aí todos eles ficam meio assim dispersos, mas sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, né? E acaba acontecendo aquela questão com Judas. Então, quando nós vemos aqui, nós temos que entender que o fato que foi realizado aqui no capítulo 1 de Atos, ele é baseado em oração, é baseado dentro do contexto da palavra de Deus. Veja que antes deles lançarem a sorte, eles dizem lá, né, nós lemos aí o verso 24, oraram ao Senhor. Então a gente não pode duvidar disso. Isso aqui foi alguma coisa proposta por Deus e que Matias foi escolhido para ser parte dos 12. Né? Certa feita, até o Tiago Mate, ele me perguntou se, quando fala das 12 colunas, né, lá do Apocalipse, estava se referindo também, né, aos apóstolos e aos patriarcas, né, ou seja, os filhos de Jacó, assim, são os 12 lá, e os 12 apóstolos. Ele falou, desses 12 estaria computado Paulo? Eu digo, não. O apóstolo é Matias. Ele foi escolhido pelo Espírito de Deus. Nós não podemos duvidar dessas coisas. Agora, quando nós começamos a intentar contra a palavra de Deus, o que começa a acontecer conosco? A mesma coisa que aconteceu com Samuel. E louvamos a Deus que Deus ainda falou para Samuel: ô Samuel, que é isso? Né? Porque
como o único apóstolo. Começa a interpretar Paulo como o maior dos apóstolos. Não, ele fazia a função dele. Quando ele mesmo escreve sobre a medida da fé, ele diz: eu fui chamado para ensinar ou para pregar o Evangelho para os gentios. Alguma coisa que Pedro não poderia fazer. Por quê? Porque Deus ele não inventa as coisas. Ele prepara, assim como preparou Moisés, assim como preparou Samuel, desde pequenininho estava ali, assim como veio preparando Paulo, né? Paulo fala: eu estudei com Gamaliel, eu isso, eu aquilo. Essas coisas todas precisam estar engendradas ali, senão nós temos preferência e dizemos: mas não pode ser Matias, nem se fala mais no nome de Matias. E daí? Esse é um propósito de Deus, né? Quando nós entramos dentro do contexto das igrejas, a gente quase não ouve falar mais em nenhum deles, nem Bartolomeu, quase nenhum dos apóstolos são citados ali, né? Então perceba que esse fato de Deus olhar, né, para as pessoas e confiar, o texto lá não está dizendo que ele odeia aquelas pessoas, ele diz: eu não me confio a eles. Ou seja, eu não posso me revelar a eles, porque eles vão distorcer o que eu falei. E nós precisamos ter esse detalhe na nossa vida hoje em dia também. Senão nós não conseguimos ajudar, não conseguimos fazer com que as pessoas possam estar realmente, né, recebendo aquilo que é devido que elas recebam. Vamos olhar um texto da palavra de Deus que mostra como Deus ele mostra para a gente a organização, a maneira dele trabalhar. Abra, por favor, aí, volte um livro aí, livro de Lucas, capítulo de número 6. Nós vamos ler nesse capítulo, aliás, capítulo de número 9, né? Vamos ler a primeira multiplicação dos pães. Vamos ler em Marcos 6, então. Ah, não, está aqui, Lucas 9. É isso mesmo. A partir do verso 10. Perceba, porque eu sei que tem em João 6, Marcos 6, Mateus 14 e esse é o único texto, né, que os 4 evangelhos falam dele, o único texto dessa revelação, né? É importante porque aqui a gente tem o detalhe de cada um deles dando o seu parecer. Diz assim o texto: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram acolhendo as palavras então a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de ser sarados. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois nós estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar a comida para todo esse povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Então perceba a noção que Jesus tem quando ele lida com os seres humanos, de que o propósito dele é se revelar e fazer com que as pessoas vivam realmente como uma comunidade, como parte do corpo. Ele poderia, né? Nós acreditamos que ali devia ter umas 11.000 pessoas, mais ou menos, só de homens 5.000, mais um tanto de mulher, mais um tanto de criança, né? Ele poderia dizer: sai distribuindo para todo mundo aí. Ia virar aquela bagunça, um pegando mais, outro pegando menos. Ele fala: pare, né? Faz com que eles se sentem e vocês vão entregando para eles. A mesma coisa é a questão do Evangelho. O Evangelho, quando ele é lançado sem que haja realmente um respaldo de
que o Senhor Jesus não está interessado, literalmente, em que pessoas fiquem só falando a respeito dos milagres de Deus, quando ele faz isso, ele mostra que nós precisamos estar próximos das pessoas. E para isso nós precisamos do quê? Mexer um pouquinho na nossa agenda. Mexer um pouquinho naquilo que é o nosso dia a dia. Não tem como, se nós não pararmos e vermos, né, a necessidade das pessoas ali, não tem como a gente refletir. E a gente pensa assim, mas tá bom, Jesus estava tranquilo, estava nada. Ele tinha recebido a notícia de que João estava preso, tinha até morrido. Né? Ele tinha recebido a visita, a volta dos apóstolos dizendo para ele que foram lá, expulsaram o demônio e aquelas coisas ali. Ele tinha sarado um monte de pessoas, tinha dito para algumas pessoas que não era para elas contarem para ninguém, e ele sai então daquele lugar e vai para o outro lado. Primeiro, se vocês lerem os outros textos, vocês vão ver que ele manda que os discípulos vão na frente dele para quê? Para descansar. Não estavam podendo nem tempo para comer. Mas quando ele chega e vê essa multidão, ele para. Só que ele não trabalha literalmente com a multidão em si. Ele está exortando a multidão e agora ele vai demonstrar o poder dele de 50 em 50. Ou seja, a multidão precisa conversar entre si, precisa saber, a igreja ela precisa saber o nome um do outro. A igreja precisa ter uma noção do que cada um dos irmãos estão passando. E essas questões só dá se nós tirarmos um pouco do nosso tempo, né? Desviarmos um pouquinho de coisas a fazer de nós e a gente poder estar atento ali. Primeiro, por quê? Nós podemos ficar com dó de quem Deus não tem mais o que falar, como aconteceu com Samuel. Que pena, né? Pena. E Deus diz, mas se eu já disse que esse tipo de pessoa você não deve nem orar, você está contrariando a mim? Imagine, Samuel não era uma pessoa despreparada, era uma pessoa que realmente, né, tinha preparo, e o que doía Samuel é que ele tinha ungido Saul. Isso é que era difícil. Ele tinha feito a unção em Saul. Mas como que Samuel poderia conhecer o coração de Saul assim como o Senhor? E aí fica aquela expectativa para nós, e por que Deus permitiu? Paulo explica para nós em Romanos 13, porque Deus é quem coloca a autoridade. É Deus quem coloca a autoridade. Não Saul, nem ninguém. Depois a gente percebeu aquele lance do próprio Samuel novamente, ao ver alguém já dizer, este é parte integrante do propósito de Deus. E Deus diz, não, você está olhando a aparência, eu olho o coração. Então quando Jesus olhou para aquelas pessoas, e o texto diz para nós, e muitos creram nele por causa das maravilhas que havia feito, a gente precisa entender que a multidão, ou seja, a maior parte da humanidade crê nesse Deus, que é poder, mas não neste Deus que se esvaziou para morrer numa cruz e trazer para nós alguma coisa que somente Ele pode dar, que é esse senso de ser humano como os outros seres humanos. Então a gente vê claramente, né, quando o texto vai narrando para nós, que ele pede, né, diz a eles, dai-vos a eles de comer, que disseram, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem entre o povo. Então perceba que Deus, Ele tem entregado na mão do seu povo coisas a serem distribuídas, mas é preciso que o povo identifique essas pessoas, é preciso que nós estejamos atentos, né? Não tem como nós fazermos o que Jesus fez aqui no caso, de uma vez só alimentar 5.000 pessoas, mas Ele queria que os discípulos se sentissem importantes no fato de aprenderem a repartir com poucas pessoas. E o fato acontece dele sarar aquelas pessoas que estavam doentes ali também. Não
aquelas pessoas lá. Então nós temos que ponderar, né, com relação à igreja esses fatos. Né? Jesus conhece o coração dos seres humanos e ele revela a nós o coração dos seres humanos. Jesus, ele projeta para nós o que ele aceita como sendo uma vida realmente regrada e dirigida pelo Espírito de Deus. E nós precisamos identificar estas vidas para quê? Ou dizemos a estas pessoas claramente, né, que elas precisam ver realmente o que estão crendo, o que elas estão fazendo da sua vida com relação à espiritualidade, ou então juntarmos-nos a elas para podermos dar as mãos e fazermos o que os apóstolos fizeram aqui. E quando nós encontramos irmãos, nós precisamos dar as mãos para estes irmãos. Mas há alguns que estão naquela fase de crer somente no poder de Deus, e o direito que eles têm de fazer isso é colocado por Deus. Só que quando Jesus vai partilhar a sua palavra, o que ele faz? Ele entrega nas nossas mãos para que nós possamos ir e pequenos grupos, não é, no sentido assim de família, de igreja, possam ser constituídas com pessoas conhecendo-as e preocupando-se umas com as outras. Né? Eu não quero levar muito, né, por causa do horário, mas pensem sobre isso. Né? Eles criam em Jesus, mas Jesus não cria neles. Eles confiavam em Jesus, mas Jesus não confiava neles. Como eu disse, não está dizendo que Jesus os odiava. Jesus sabia que eles estavam atrás de um poder que satisfizesse as suas necessidades físicas, emocionais, materiais e financeiras, mas não de uma mudança de vida que fosse capaz deles no futuro identificarem também pessoas que tenham Jesus como único e suficiente Salvador e pessoas que não têm. Né? Então nunca desconfiemos da Bíblia. Quando a Bíblia diz que os apóstolos oraram, eles oraram mesmo. Que Matias foi escolhido, Matias foi escolhido. Nós não precisamos dizer que Paulo era melhor que Matias ou que outro, por isso ele passou a ser o 12º que faltava. Amém? Jesus nos abençoe, né? Continuamos a orar pelo sábado agora, mais esse pedido aí. Sábado temos o culto, né, dos bebês aqui no templo, vamos estar orando por isso. E a irmã Miriam orou ali pela Dinha, eu esqueci de falar ontem, o Valtinho fomos levá-la, né, para a clínica lá, também não dando direito. A perna dela, né, está fumigando muito, dormindo, a perna está dormindo assim, está bem fumigando, e sem força, para poder estar andando direito. Tivemos que buscá-la lá no trabalho, e de lá para cá é mais difícil de ir. Como não era no hospital, era uma clínica, a empresa não manda. Ainda tem essa ainda, né? Então, orar por ela, estava bem assim, e vai procurar o oftalmo, né? A neuro falou, ó, nos exames de neurologia está tudo tranquilo, você tem que procurar o oftalmo para ver se não houve algum problema no nervo óptico. Amém? Orem por ela também aí. Jesus abençoe a todos, irmãos de casa também. Estamos encerrando. Deixa eu fazer se tem mais alguém aqui. Eu também me despedir aqui. Não, hoje só o Tiagão mesmo que está com a gente aí. Valeu, Tiagão. Jesus abençoe muito, muito, muito a sua vida aí. Fique na paz. Depois eu vou olhar aqui, eu estou achando que o irmão